A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo o mal. Como é que vocês estão, meus amores? Espero que bem. Peço a presença do Espírito Santo, que é aquela que convence. Senhor Todo-Poderoso, Tu és bem-vindo. Jesus Cristo, Tu és bem-vindo aqui. Deus Todo-Poderoso, Tu és bem-vindo aqui. Ale. Boa noite, Ale. Conta pra mim como é que tá o som aí. Ver se tá melhor. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Como é que vocês estão tão bem? Obrigada, Ale. Jesus, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Eu quero agradecer por mais um dia de vida, não só meu, mas de todos os meus irmãos. Quero agradecer pelo nosso respirar. Tanta gente que não teve a oportunidade de fazer isso hoje. Tá chegando bem, graças a Deus, Ale. A causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. A causa de não sermos consumidos, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastora, de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te peço hoje, me instrui o que fazer, me instrui a melhor forma de fazer. Que não só eu, mas todas as pessoas que têm chamado, Senhor, consigam entender o que o Senhor tem com elas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Antes de descobrir que eu tinha chamado, a minha vida era muito vazia. Antes de descobrir que Deus tinha algo na minha vida era muito vazia. Boa noite, Ingrid, a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu lembro que eu tinha um vazio no peito tão grande que nada preenchia. Nada preenchia esse vazio que eu sentia. E depois de muito tentar do meu jeito, depois de muito me frustrar do meu jeito, eu resolvi começar a fazer do jeito de Deus. Eu era uma menina cheia de sonhos e de projetos. E os meus projetos eram todos referentes a mim. Mas uma oração mudou a minha vida. Uma oração mudou toda a minha história. Uma oração. Às vezes a gente parece estar sem força, cansado. E só sabe quem sente isso no momento da espera.
Quando você pede muito tempo uma coisa para Deus e parece que essa coisa nunca vai acontecer. E aí as nossas forças se acabam, se esgotam. Vem a dúvida se Deus está escutando a gente. Vem a dúvida se Deus está provando a gente. Vem a dúvida se Ele está castigando a gente ou se Ele está treinando a gente. Quando eu cheguei ao ponto de não me sentir nada, para mim, Deus ele veio com a poderosa mão dele, potente mão dele. Lembro como se fosse hoje. Pedi a Deus e disse para ele: se tu tem propósito na minha vida, manda alguém para falar de Deus para mim. Lembro como se fosse hoje. O desespero que eu tinha não era um desespero normal. Era um desespero de alma. Você sabe o que precisa às vezes a gente reconhecer? Que sem sozinho não dá. Que sem Deus não dá. E que a gente precisa de ajuda de alguém para carregar as nossas cruzes. Eu louvo a Deus todos os dias. Pelo dia, desde o dia que eu pedi para que Ele não deixasse eu morrer, sem ver os propósitos e projetos dele cumpridos na minha vida. Depois daquele dia, os meus sonhos, eles morreram para mim. E eu não me vejo vivendo outra vontade a não ser a vontade de Jesus Cristo. Eu não me vejo pregando outro evangelho a não ser o de Jesus Cristo. Quando a minha família desabou, quem estava lá era Jesus, segurando na minha mão. E deixa eu contar para vocês uma coisa. Vocês acham mesmo que eu nunca senti que Deus estivesse me castigando? Já. E hoje ele falava para mim: Sueli, não quero que você pegue sua Bíblia nova, não. Eu quero que você ensine para os meus filhos o porquê de tanta perseguição. Eu quero que você ensine para os meus filhos coisas escondidas que eu te dei na sua mão e você não leu. E aí eu entendi que ele queria que eu voltasse, que eu retornasse lá atrás, aonde, sentada num canto de parede, quando uma missionária me chamou e perguntou para mim se eu precisava de ajuda, eu disse para ela que eu reconhecia que sozinha eu não conseguia. Que amor é esse que me envolve quando eu não sinto nada, eu não consigo sentir nada por mim?
Que constrangimento é esse de me abraçar quando o mundo me rejeita? Tem aquele clipe, A Troca. Não sei se vocês já ouviram, tem gente que já ouviu aqui. Deixa eu ver as mensagens, meus amores. A Troca. Coisa mais linda e mais triste. E eu não sei nem se posso colocar ela, porque pode cair a minha live e pode acabar com o áudio da live inteira. E quando eu reconheci que sem Jesus eu não podia, quando eu amarrei a corda da minha vida na árvore forte e segura que era Deus, Ele tomou conta da minha vida, Ele tomou conta da minha família e Ele tomou conta de todo o resto que eu precisava. Não tem como não ser grato por Deus. Tem como não ser grato por Deus? E você sabe o que é que está acontecendo? Não? Deixa eu contar um segredinho para muita gente que não sabe. O primeiro filho, ele não é nosso. Todo primogênito, primeiro filho nascido, é separado de Deus. A Bíblia fala: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Só que os primogênitos são escolhidos. E você já ouviu aquele ditado que o escolhido não tem escolha? Você acha mesmo que eu já não tive vontade de parar? Você acha mesmo que eu nunca passei por tribulação, perseguição? Já. E a palavra que eu vou ler para você hoje, ela vem justamente falando disso. Perseguição, esperança em meio à luta. A Bíblia registra exemplos de perseguição à fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os relatos de perseguição no Antigo Testamento envolvem nações inteiras ou pessoas em particular. Os profetas foram perseguidos por causa de sua fé em Deus e obediência à tua vontade. Atos 7:52. No Novo Testamento, o corpo da igreja, os 12 discípulos e outros cristãos foram perseguidos por se posicionarem ao lado do Senhor. Mateus 5, do 11 ao 12. 1 Coríntios, glória a Deus, do 15 ao 9. Jesus sofreu uma grande perseguição por parte dos líderes.
religiosos em seus dias. Quem eram os líderes religiosos? Você tem noção da gravidade que é isso? O Evangelho de Jesus Cristo foi perseguido até mesmo pela igreja. Líderes religiosos. E aí Jesus Cristo tinha que ficar contestando com esses doutores da lei. Não bastasse não ter a vida ceifada de uma forma tão bonita, ele ainda sofreu perseguição enquanto executava o seu ministério, enquanto executava o seu chamado. Aí agora, eu paro aqui e pergunto para você. Você que defende o nome de Jesus Cristo. Você que reconhece que Ele veio na terra se fez homem. Tu acha mesmo que você não vai ser perseguido? Tu acha mesmo que Satanás vai ficar caladinho e não vai tentar? Eu falo isso em autoridade. Tentar derrubar você. Tentar acusar você. Ah, tu acha? Tu acha mesmo que a tua mente não vai se levantar contra você? Tu acha mesmo que tu não vai achar aí uns 30, 40 ou mais para julgar aquilo que tu tá fazendo para Deus? Puro engano, por engano. Mas se Satanás me odeia, é porque eu estou no caminho certo. Se ele chegar a odiar a gente e colocar um monte de pedras de tropeço no nosso caminho, tu não tá no caminho errado não, cara. Satanás, ele vê um potencial em você que você nem mesmo vê. Ele vê um potencial na tua vida que você nem mesmo você vê. É por isso tanto de ataque. Bora ler a segunda parte. Olha isso, amores. A perseguição geralmente envolve assédio. Eita, eu perco e eu falo glória a Deus, vocês já perceberam, né? Mas glória a Deus eu acho. E opressão por causa das convicções religiosas. O que resulta em sofrimento e aflição física e emocional. A tribulação deve ser um aspecto esperado na vida cristã. Então quer dizer, já é esperado. Entrou na vida cristã, aceitou Jesus Cristo, resolveu, a partir de hoje eu vou seguir a Jesus Cristo. Tem conto de fada aqui não. Satanás cai em cima mesmo.
mas ele levanta para poder cair. Em parte porque os cristãos devem viver de acordo com os padrões e princípios mais justos do que aqueles defendidos pelos descrentes. 2 Timóteo 3:12. Entretanto, a perseguição por causa da fé não é insuportável ou inútil. Isso é bom, né? Não é insuportável, não é inútil. Você sabe por quê? Porque Deus te dá forças para suportar. Não é inútil porque tudo que você faz para Deus não é o ser humano que te recompensa, é Ele que te recompensa. Enquanto eu estou aqui na frente pregando para você, enquanto você está fazendo a vontade de Deus, Deus está cuidando de cada detalhe. Ele está cuidando de cada detalhe da tua vida. Tem uma passagem que diz assim, ó: buscai a Deus e a tua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tudo mais o que, Suelen? Enquanto você faz a obra dele, enquanto dentro do teu trabalho, enquanto você sai, você fala dele para alguma pessoa, você minimamente já está cumprindo a obra sem saber. Enquanto tu honra o nome dele, ele começa a te honrar. Me honrar aonde, Suelen? Na presença daqueles que não deram nada por mim. Salmo 23. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Davi. E quando a gente fala de inimigo, a gente não deseja a morte do inimigo, não. Você sabe o que a gente deseja para o inimigo? Que ele veja a gente crescer mais e mais. Que ele veja a gente prosperar mais e mais. Que ele veja o nosso nome ser exaltado perante aqueles que não deram nada por mim e não deram nada por você. Tem decretos humanos que a gente não deve aceitar. Lembra no colégio? Só um exemplo. De quando você recebia aqueles apelidinhos ofensivos. Quem está na escola vai me entender. Quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, o que o homem, que as crianças maldosas, algumas maldosas, porque tem. Caráter é se visto desde pequeno. E aí, quando eu aceito a Jesus, esses nomes que me dão não são aceitos.
E toda vez que alguém lança um decreto em cima de você, repreenda, não aceite, porque Deus te dá autoridade para isso, para não aceitar. Qualquer dia eu vou trazer para vocês aqui a identidade em Cristo, tá? E aí eu vou te mostrar que ninguém pode tirar isso de você. Embora a perseguição possa ser uma parte inevitável da vida da mulher cristã e do homem também, esta não deve procurar nem provocar perseguição sobre si. Muito do que se considera perseguição pode, na verdade, ser uma consequência de insultos, uma questão de baixa autoestima ou resultado de maus julgamentos. Os cristãos têm de ser sábios ao discernir a verdadeira causa da perseguição e o motivo por que a provocam. A perseguição é inevitável também por essas razões. O mundo pecaminoso odeia a Deus. E as coisas da carne lutam contra as coisas do Espírito. E a tribulação é inevitável em uma vida justa. Mateus 5:10. E ainda os cristãos são sustentados com ajuda, força e poder de Deus para enfrentar suas tribulações. Os cristãos têm de enfrentar a perseguição com paciência, resistência e firmeza. Romanos 12:12. Eles devem suportar a perseguição e nesse processo receber força e poder para ser mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Podemos realmente vivenciar bênçãos em meio à perseguição, porque Deus não abandona a luta do cristão contra Ele. Deus não te abandona. Deus está no barco. Jesus está do seu lado. Eu não disse que seria fácil. Mas Ele disse que estaria contigo todos os dias da sua vida, enquanto você vivesse. Então, hoje você faz essa oração comigo. Se você sentir no coração, tá? Senhor Jesus, dai-me resistência para suportar as minhas dores. Senhor Jesus, eu já cheguei num ponto da minha vida em que eu tentei do meu jeito e não deu certo. Senhor Jesus, as minhas dores são essas. Vai falando suas dores para Deus. Eu vou dar um tempinho para você falar para suas dores para Deus, viu?
Mas hoje todas as minhas dores eu entrego em suas mãos. Peço, Senhor Jesus Cristo, que continue me dando forças, que continue me dando resistência e que o inimigo não consiga aquilo que ele quer. Arranca do meu peito toda tristeza, arranca do meu peito toda a mágoa, arranca do meu peito toda a aflição, tira de mim todo o desespero que não é meu. Me visita hoje, Senhor Jesus, com a paz que excede todo entendimento. Uma paz que nenhuma pessoa consiga arrancar. Uma paz, Senhor, que mesmo em meio às adversidades, eu não deixo e não deixe de olhar para Ti. Faz com que eu amarre a corda da minha vida em Ti. Eu não quero mais, Senhor, basear a minha felicidade em seres humanos. Toma a partir de hoje, Senhor Jesus, o seu lugar no trono do meu coração. E se sentir vontade, repete comigo mais uma vez. Eu não quero mais viver as minhas vontades. Eu não quero mais viver os meus sonhos. Eu não quero mais viver os meus projetos. Porque eu sei que o que o Senhor tem reservado e preparado para mim é infinitamente maior daquilo que eu quero. E se sentir vontade, não precisa repetir no comentário não. Eu aceito, mesmo com as dores e sofrimentos, reconhecendo que sou falho e pecador e que todos os dias algo de mim, da Suelen velha, vai sumir. Repete seu nome. Eu te aceito, Senhor Jesus, como o único e suficiente Deus da minha vida. Eu
Deixo de lado hoje todas as minhas vontades para viver a tua. Amém? Agora eu vou orar, tá? Trabalha no vaso, Senhor, conforme lhe apraz. Vai trabalhando, Espírito Santo, sem dor. Que a mudança seja sem nem mesmo essas pessoas perceberem. Lava com teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés. Apaga o nome do livro da culpa e escreve o nome no livro da vida. Eu profetizo hoje, em nome de Jesus. Eu vejo Deus descendo com novas identidades. Deus resgatando pessoas por amor, sabe? Dando uma paz para elas assim que excede todo entendimento. Visita com autocontrole, Senhor, aquelas pessoas que precisam ser visitadas. Discernimento, sabedoria, mansidão. Que a partir de hoje, todos que estão em volta comecem a perceber a mudança da velha para a nova criatura. Amém? Que Deus te abençoe, te proteja e te livre do mal. Amém? Da próxima, eu volto. Assim quando Deus permitir, eu volto. Trazendo mais e mais uma palavra para vocês. Dos tesouros escondidos. Tesouros encobertos. Coisa que nem todo mundo conta pra gente. Deus ama você. Jesus Cristo ama você. E não importa o quão longe você foi. Hoje Ele resgata você com cordas de amor. Creia, receba e tome posse
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ah, tá faltando. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Entregamos o nosso sono e descanso a Ti. Entregamos ao Senhor tudo aquilo que tenta nos perturbar durante o nosso sono. Que o Senhor comece a nos dar um sono reparador, enchendo o nosso coração de paz. Independente do que Satanás tente, que ele só tenta arrumar, que seja desfeita agora pelo poder do santo nome de Jesus. Que seja quebrado em nome de Jesus toda armadilha. Que seja quebrado agora, a partir de agora, em nome de Jesus, todo mal entendido. Que seja quebrado agora em nome de Jesus toda maldição em cima da sua e da minha família. Porque a nossa família pertence a Jesus Cristo. E nós, como cristãos, iremos seguir firmes na fé até o fim, levando e espalhando o nome de Jesus Cristo. E não cansando de repetir que Ele está para voltar. Eis que o Rei vem. E eu só quero estar perto dele. Acredito que você também. Que Deus abençoe, proteja e livre de todo mal. Viu, meus amores? Boa noite para vocês.